tela para as figurinhas para eu escrever, né? Não é verdade? Mais fácil clicar lá uma figurinha e mandar uma figurinha que ela vai dizer o que a gente quer dizer, né? Até expressar os sentimentos da gente. Não é verdade? Vocês que se comunicam pelo WhatsApp, mandam muita figurinha, né? Para dar bom dia, para dar boa noite, para dar boa tarde e tudo mais. Para expressar se está contente, se está triste. Bota uma figurinha lá. Mas a gente precisa escrever muitas vezes. E muitas vezes fica em dúvida se uma palavra tem acento ou não. Sabe uma palavra que eu vejo muito, muito usada, né? Nas nossas comunicações aí do Face e tudo mais, nas redes sociais? Por exemplo, a palavra bênção. A palavra bênção, né? Muita gente escreve benção. No entanto, a gente sabe que a pronúncia correta é bênção e não benção. Então, tem a questão do acento, que muitas vezes não se coloca, aí fica benção e não bênção. Então, para a gente entender um pouquinho disso, olha, gente, muita gente acha que acentuar a palavra exige que a gente conheça um monte de regras. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem que prestar atenção na maneira como a gente fala. A maneira como a gente escreve está muito associada à maneira como a gente fala, certo? O caso é que nós não aprendemos a pensar, queremos decorar as regras da situação, ao invés de pensar naquilo que a gente fala. Ó, eu vou mostrar um exemplo aqui. Vocês estão vendo essas 3 palavras aqui em cima? Liguem aí os alto-falantes de vocês e leiam para mim essas palavras à medida que eu for apontando. Certo? Sim. Então, Certo. Essa primeira palavra aqui, leiam para mim. Sabia. Sabia. Essa aqui? Sabia. Sabia. E essa aqui? Também sabia. E essa aqui? Eu Sabia. tenho 3 vezes a mesma palavra. Sabia. O verbo saber, né? Eu sabia, tu sabias. Pois muito bem. Mas acontece que eu quero falar o nome daquele pássaro que canta tão bonito. Sabiá. Acento no ar. Sabiá. Sabia. Quando uma pessoa é muito inteligente, sabe muitas coisas, a gente diz que ela é uma pessoa Sábia. sábia. A palavra sabia. Sabiá. A palavra sábia. Todas são escritas da mesma maneira. S-A-B-I-A. O que é que vai fazer a diferença? O acento. 3 palavras. Sabia, sabiá e sábia. Falta o acento só. É o acento. É o acento. Então, gente, é muito fácil a gente pensar no acento quando a gente pronuncia a palavra. Se eu não acentuar um desses sábios aqui, vai ficar tudo do mesmo jeito. Sabia, 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 tá? Então, eu quero que a primeira palavra não seja sabia, e sim sábia. É uma pessoa sábia. Olha, pensem na pronúncia dessa palavra. Sábia. Sábia. Qual é a parte dela que pronuncia com mais força? A sílaba mais forte? É o sá ou o biá? Acho que é o ar. Não adivinhem. Sabia. Falem a palavra. Falem. Sábia. Qual é a sílaba mais forte? É o sá, né, professora? Né? Para mim é o sá. Sábia. É a sílaba mais forte. Então, o que eu vou fazer para essa palavra virar sábia e não sabia? Eu vou acentuar o tá. Certo? Vou botar o acento aqui. Ó, pronto. Estão vendo aí o acento em cima do sá? A palavra é sábia. E não sabia.
O que fez a diferença? Na voz e na escrita? O acento. Aquilo que eu faço na voz, eu faço na escrita. Aí eu quero que essa última palavra aqui, ó, seja sabiá, o nome do pássaro. Sabiá. Acento no último A. Ah, eu vou botar o acento no último A, Ah, né? No último A. Para não dizer sabia e nem sábia. Eu quero dizer sabiá. Então, eu vou botar o acento no último A. Vou botar aqui. Olha só, gente. Agora sim, eu tenho 3 palavras diferentes e não mais a mesma palavra. Com significados completamente diferentes. Quando eu digo sábia, eu estou dizendo uma qualidade de uma pessoa. Ela é sábia, né? Quando eu digo sabia, eu estou falando que alguém conhecia, tinha conhecimento de alguma coisa. Eu sabia, é o verbo. E quando eu digo sabiá, é outra coisa bem diferente. É um pássaro. Então, gente, o que fez a diferença completa de significado entre essas 3 palavras? O acento. O acento apenas fez com que eu colocasse na escrita aquilo que eu já falo na fala. Certo? Ó, eu botei aqui uma palavra, literatura. Está vendo aí? Literatura. Eu dividi essa palavra em sílabas. Literatura. Quantas sílabas tem essa palavra? Literatura. Tem 5 sílabas. 5 sílabas, né? Literatura. Né? Quando a gente vai acentuar as palavras, a gente vai contar, para a gente dizer se essa palavra é oxítona. Olha esses nomes. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Os nomezinhos esquisitos, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. É assim que a gente classifica as palavras de acordo com a acentuação. Para eu saber classificar essas palavras, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber reconhecer qual é a sílaba mais forte da palavra. Gente, olha. Falem aí para mim a palavra menino. Bem devagar. Menino. Menino. Agora, faço de conta que vocês estão na porta de casa, chamando o menino que está lá na rua. Como é que a gente fala? Entra, menino. Não, eu quero que vocês falem a palavra menino. Menino. Ah, é assim que você chama? Menino! Ele não vem nunca. Menino, vem pra cá. Menino! Menino! Vem cá! Ei, menino! Vem cá! Menino! Né? Olha o cara passando na rua vendendo picolé. Como é que ele grita? Olha o picolé. Fala a palavra picolé. Como é que ele fala? Picolé. Picolé! Ah, ele passa vendendo picolé e ele grita assim, olha o picolé. É? Olha o picolé. Ah, não, é assim. Olha o picolé. Picolé. Olha o picolé! Então, Olha o picolé. picolé. O que acontece? Se você parar para raciocinar, você percebe claramente qual é a sílaba mais forte de uma palavra. Essa sílaba mais forte é aquela que a gente chama sílaba tônica. Não é? Picolé. Aí a gente fica olhando para a palavra e fica tentando adivinhar. Ah, meu Deus, eu acho que a sílaba forte é o tó. Ah, não, eu acho que a sílaba forte é o K. Ah, eu acho que a sílaba forte é o pi. Não tem que adivinhar, tem que falar a palavra. É um Picolé. a gente vende a palavra. Picolé, vou vender o picolé. Picolé!
Ah, é o Lé. Lé. A gente segura na sílaba forte. Quer ver? Eu vou falar o nome de cada uma de vocês. A Anete, que estava dormindo e entrou agora. Vou falar o nome. Bom dia! Olha só. Por acaso, eu vou chamar a Anete. Anete! É Anete! Eu falei, Anete! Não. Eu falei, Anete! Também não. Eu falei, Anete! Qual foi a sílaba que eu segurei? A. Foi o A? Anete. Segurou o A. Foi o A, Maria do Espírito Santo? Nete. Ah, o Né. Foi o Né. Terno. A Nete. Vem cá, Nete. Nete. Né. Menino. Picolé. Picolé. Vou falar o nome da Maria do... Vou falar espírito. Espírito. Hã? Ó, espírito. Eu seguro no pi. Aí. Tá até acentuado o nome dela. Não tá, Maria? Tá. R. Por que está acentuado? Porque é forte. Espírito. Acentua a sílaba forte. Tá me ouvindo, Tereza? Tô. Vende teu nome aí. Bora, grita. Liga o microfone, Tereza. E grita teu nome. Maria. Não, Tereza, eu quero Tereza. Tereza. Ah, Tereza. Tereza. Eu não digo Tereza. E nem digo Tereza. Tereza. Nete. Tereza. Mas se você gritar o seu nome como se você estivesse vendendo uma Tereza, você vai descobrir qual é a sílaba forte. Ok. Segura. Marli. Eu não digo Marli. Eu digo Marli. Núbia. Marli. Fala, gritem meu nome aí. Núbia. Núbia. Ó, Núbia. Núbia. Tônica do nome. É o Núbia. Então, gente, é muito simples a gente achar a sílaba forte da palavra. Façam de conta que vocês estão vendendo essa palavra, como um vendedor que passa na rua gritando. Vendam uma banana. Como é que eu gritaria banana? Bora, preguiçosa, falem. Gritem aí a banana. Banana. Qual foi a sílaba forte, Maria do Espírito Santo? Banana. O foi? Vende a banana. Bora, pessoal. Venda a banana. Banana. Ah, é assim que o cara vende? Olha, Banana. Olha a banana. Olha a banana. Ele segura no nã. Banana. Ah, é, Maria do Espírito Santo? Não. Não vai vender banana nunca. Eu não estou dizendo que é, eu só estou falando aqui, riscando. Não. O nã. Porque o vendedor não grita banana, ele grita banana. Olha a banana. Aí eu tô marcando aqui, não. O nã. A sílaba Banana. não é verdade? Então, prestem atenção, tá certo? Na sílaba tônica da palavra. Aí, o que acontece? Quando a gente descobre qual é a sílaba mais forte, é que a gente vai ver se a gente acentua ou não essa sílaba. Então, olha só. Eu trouxe aqui essa palavra para vocês. A palavra... Tá ok, Vânia? Ok. Quê? Então, olha só. Eu escrevi aqui a palavra literatura. Vocês estão vendo? Literatura. Qual é a última sílaba dessa palavra?
Literatura. Quero saber qual é a mais forte. Eu quero saber qual é a última sílaba. Cultura. É o Literatura. aqui não. Urá. A última sílaba. Urá. A que vem antes da última, a gente chama de antepenúltima. Penúltima. E a que vem antes da antepenúltima, a gente chama de... Oh, desculpa, gente, eu errei. Perdão, eu me enganei. O última é o Rá. O Tu é a penúltima. Penúltima. E a que vem antes da penúltima é a antepenúltima. Certo? É o Rá. Ó, literatura. Então, esse primeiro Rá aqui é a antepenúltima. Esse Tu aqui é a penúltima. O Rá é a última. A gente começa a contar da última para frente. Última, penúltima. Penúltima, antepenúltima. Certo? É importante eu me lembrar disso. Para poder acentuar direitinho. Ó. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Ok? Certinho? Então, agora eu vou descobrir qual é a sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica dessa palavra aqui. Literatura. Eu amo literatura. É o tu, não é? Literatura. A sílaba tônica é o tu. Estão vendo aí? A sílaba tônica, certo? É a sílaba mais forte dessa palavra. Então, se o tu, minha gente, é a sílaba tônica, aí eu pergunto para vocês, qual é a sílaba tônica da palavra literatura? É a última? É a penúltima ou é a antepenúltima? A penúltima, né, Anete? Isso, a penúltima. Por quê? Porque se eu já descobri que quando eu falo a palavra literatura, a sílaba tônica é o tu. Então, e eu sei que ela é a penúltima, então eu digo assim, a sílaba tônica da palavra literatura é a penúltima sílaba. Certo? Entendido? Tá. Aí o que acontece? Quando eu já sei qual é a sílaba tônica da palavra, eu sei, então, se a sílaba tônica é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Sempre contando de trás para frente. Tá? Aí o que acontece? Eu vou, então, saber que qual é se essa palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? E, gente, olha, isso aqui é coisa que a gente aprende na escola. Vocês aprenderam isso um dia, só que já esqueceram. Então, vamos trabalhar essa cabeça, vamos trabalhar essa memória, né? Para a gente saber escrever direitinho, acentuar corretamente as palavras. Ó, eu vou falar essa primeira palavra aqui. É um verbo. Como é que eu falo essa palavra aqui? Falem aí para mim. Ana Maria? Vamos lá, gente? Como é que fala essa palavra? Qual é a palavra, professora? Não está aparecendo. Essa aqui, ó, a primeira. Cantar. 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 Olha, o R, não tem um R no final da palavra? Tem. Quando a palavra termina em R, ela sempre vai ser a sílaba mais forte. Cantar. Cantar. Fazer. Conversar. O R
é uma letra forte no final da palavra. Quando ele está assim no final da palavra, ele traz a força para a última sílaba. Tá. Se a sílaba mais forte é a última sílaba, então é uma palavra oxítona. Quando a sílaba forte é a última sílaba, é uma palavra oxítona. Certo? Então, vamos falar aqui um monte de palavras oxítonas, para a gente entender bem isso. Agora eu falei o nome Marli. Marli. Ó, qual é a sílaba tônica? É a última, não é? Marli. Se a sílaba tônica é a última, então é uma palavra de que tipo? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Né? Oxítona. Aí eu falei assim, café. Ai, eu adoro café. Qual é a sílaba forte? É o K ou o Fé? É o Fé, né? Ninguém fala, vou tomar um café. Café, fé. Eu não falo café, falo, Maria do Espírito Santo. Você Não, gosta de café? café. Eu não sei nem o que é café. Café. Não. Ah, café. Café. Fé. É o Fé. É a última sílaba. Então, é uma palavra oxítona. Oxítona. Né? Oxítona. Vocês já ouviram falar do Saci? Aquele personagem que anda pulando num pé só? Só tem uma perna? Uhum. Saci. Né? Jabuti. Buriti. Ele é uma letrinha danada, viu? Ele atrai a força para a última sílaba. Saci, Juriti, Jabuti, Sapoti. Ó, todas essas palavras têm a última sílaba como a sílaba mais forte. Então, são palavras oxítonas. Vou falar o nome de uma fruta aqui. Caju. Caju. Qual é a sílaba forte? É o Ju, né? É o ju, não é? Eu não digo caju. Vocês gostam de caju? Eu nunca Caju. vi essa fruta chamada caju. Professora, Ah, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, toda sílaba que for acentuada, ela é a sílaba forte. quando uma Toda palavra palavra bem grande, que tem um acento. olha, por maior que seja, é uma boa pergunta, né? Por maior que seja a palavra, você vai sempre só considerar as três últimas. A última, a penúltima e a antepenúltima. Olha a palavra literatura, ela tem 5 sílabas, não é uma palavra tão grande assim. Mas mesmo que ela fosse uma palavra enorme, você só iria considerar essas três últimas. A última, a penúltima e a antepenúltima. O que vem antes não interessa. Por isso que você só classifica as palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Porque você só considera as três últimas sílabas, certo? Então, você diz uma palavra, por exemplo, inconstitucionalissimamente. Uma palavra enorme, né? Um monte de sílabas. Inconstitucionalissimamente. 11 sílabas. Mas, olha, qual é essa? Inconstitucionalissimamente. É a penúltima. Certo, Anete? Respondi sua pergunta? Entendeu? Por maior que seja a palavra, você só considera as três. Viu? Porque, com certeza, ou a sílaba tônica vai ser a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Não vai ter outra sílaba tônica lá na frente, não. De jeito nenhum. Nenhuma palavra. É engraçado isso, viu? E, geralmente, quanto maiores são as palavras, maior é a tendência delas terem a sílaba tônica na penúltima.
Por maior que seja, a tendência é ser sempre a penúltima sílaba mais forte, viu? Geralmente é. Então, gente, vamos falar então das palavras oxítonas, né? São aquelas que a sílaba tônica é a última, certo? Aí eu pergunto para vocês, será que todas as palavras oxítonas são acentuadas? Eu me lembro que tinha uma época que eu andava ali para o lado do Turu, eu moro aqui no Maranhão Novo. Então, eu ia ali para o lado do Turu, aí tinha aquelas placas imensas, né, de sinalização, aí tinha a palavra Turu. Hein? A palavra Turu, escrita com acento no Ru, Turu, né? Aí eu pensava, meu Deus, acento no Ru de Turu, será? Então, urubu também deve ter acento, né? Mas não tem. Não tem. A palavra tatu. Você já viu a palavra tatu escrita com acento? Não tem. Então, por que tem turu, se termina também em u? É outra coisa a pensar. Uma palavra segue o modelo da outra. Ó, eu falei 3 palavras oxítonas. Eu falei turu, eu falei urubu, eu falei tatu. Todas terminam em u. Todas 3 são oxítonas. Por quê? Porque a sílaba forte é a última. Urubu. Tem 3 sílabas. Urubu. Qual foi a sílaba forte? Ó? Urubu. Foi a última. Então, é oxítona. Aí eu falei turu. Turu. Qual foi a sílaba mais forte? A última. Tá? Aí eu falei tatu. Ó, também 2. Tatu. A sílaba mais forte, a última. Então, gente, todas as 3 palavras são oxítonas. E nenhuma delas tem acento. Por quê? Porque termina em u. Então, quais são as oxítonas que têm acento? Bonitinho aqui para você. Quais são? Leia essas palavras. Sofá, café. Ei, a senhora faz o favor de ler direito? Eu não digo sofá. Como é que eu falo? Sofá. Sofá. É o fá, né? A outra? Café. Café. E a outra? Cipó. Cipó. E a última? Também. Também. Ó, Também. eu falei 4 palavras. E todas 4 são oxítonas. Por que são oxítonas? Porque a sílaba tônica é a Última. Hã? A última. A última sílaba. Então, todas as 4 são oxítonas. E vocês repararam que todas as 4 têm acento na última sílaba? Uhum. Todas as 4 são acentuadas, não são, gente? Por quê? Porque elas terminam em A, em E, em O e em. Bem. Só essas oxítonas são acentuadas. Sofá, café, cipó também. Então, se eu acentuo sofá, porque é uma oxítona que termina em A, então eu também vou acentuar. O que mais? Fala uma palavra que termina em A que seja oxítona. Que termina em quê, professor? Hã? Que termina em quê? Em A. Sabia, né?
Ah, mas quando eu falo sabe, olha a diferença. Sabia e sabiá. Sabiá. Sabiá, né, professor? Sabiá. Termina em A, não termina? Termina. Qual é a sílaba forte do sabiá? Sabiá. Ah, Então, é uma oxítona terminada em A. Por isso que sabiá tem acento, para diferenciar de sabia, que não é oxítona. Sabia. A sílaba forte é o bi. Sabiá. A sílaba forte é o A. Então, uma oxítona terminada em A, como sofá. Certo? Onde é que ela mora? Ela mora bem acolá. Acolá. Ó, lá, acolá. Oxítona terminada em A. Então, tem acento. Certo? Então, ó, as palavras oxítonas terminadas em A, elas são acentuadas. Viu, gente? Então, se você for escrever uma palavra oxítona terminada em A, bote o acento para ela ficar forte. As oxítonas terminadas em E, café. Café tem acento? tem, não é? Tem, professor. Então, qualquer palavra oxítona que terminar em E, eu vou botar acento. Ó, uma palavra que a gente usa muito, você. Você termina em que letra? É. Em E. Por isso que tem acento. Ao invés de ser o acento que abre, é o acento que fecha, né? O acento circunflexo. Né? Café, eu uso acento agudo. Você, eu uso acento circunflexo, é o chapéuzinho. Mas por que tem acento em você? Porque é uma palavra oxítona terminada em E. Certo? Aí eu vou falar cipó. É uma oxítona terminada em O. Ó. Quando eu for falar uma oxítona terminada em O, eu vou botar o acento por causa da letra O. A palavra também tem acento, não tem? É uma oxítona terminada em em. Então, antigamente se usava um dinheiro, uma moeda que a gente chamava de vintém. Né? Isso custa um vintém. Tem acento em vintém? Aí eu paro e penso. Não é para adivinhar, é para pensar. Eu paro e penso. Se tem acento em também, vintém termina do mesmo jeito. É M. Então também tem acento em vintém. Porém. A palavra porém. Tem acento em porém? Tem. Por quê? Porque termina em em. É uma oxítona. Aí eu vou escrever armazém. Termina em em. Não é a sílaba tônica? A última? Armazém. Então, botem acento no armazém, por favor. Porque é uma oxítona terminada em em. Ok, gente? Não existe uma regra para cada palavra. Existe uma regra para todas as palavras que são escritas daquele jeito, que terminam daquela mesma maneira. Ok, pessoal? Nós vamos continuar falando dessas palavras oxítonas e vocês vão aprender a acentuar direitinho. É por isso que eu não boto acento em turu. Por quê? Porque eu só acentuo as oxítonas que terminam em A, E, O e N. Sofá, café, cipó também. Essas 4 palavrinhas vão ser os meus lembretes. Para eu me lembrar. Sofá, café, cipó também. Então, todas são oxítonas porque a sílaba tônica é a última. Então, se eu for encontrar uma palavra que seja oxítona, que termine em A, em E, em O ou em, eu vou acentuar. Sempre. E tanto faz essas palavras estarem no singular ou no plural.
Qual o plural de sofá? Singular? Sofá. Plural de sofá. Sofá. Sofás. Sofás. Eu só Sofá. faço uma frase, né? Sofás. E o acento continua, né? Qual o plural de cipó? Cipós. Só basta botar o S, o acento continua. Certo, gente? Então, quando a palavra é oxítona e termina em A, E, O, em, eu boto um acentozinho. Certo, pessoal? Não tem. Vamos continuar fazendo isso da próxima aula, tá bem? Então, acentuação de palavras é uma coisa que a gente um de cada vez para a gente ir. Tomar remédio. Tá certo? Eu vou lá na UNIP. E, Tem. se Deus quiser, quando nós voltarmos a ter Se nossas quisesse, eu aulas, ia lá na Burra tomar remédio. a Eu gente ia vê pegar isso para ti aí, lá na Unip. vai trabalhar bastante Tá. por isso, fazer muito exercício, Deixa eu pegar a chave. tá? Bom, vamos lembrar de uma coisa. Nós estávamos falando em narrativas literárias, né? Lembra da aula passada? Em que eu falei dos tipos de narrativa, né? Os contos, Cantor. fábulas, Fábula. apólogo, Apolo. parábolas, lendas, crônicas, romances, são tipos de narrativa literária, não é isso? Cadê os copos? Então, aí eu li um exemplo de conto, lemos um conto, falamos das fábulas, vimos exemplos de fábulas, de Apolos, né? Como que Jesus Cristo contava, desculpe, das parábolas, como Jesus Cristo contava. E vamos falar das lendas. O que é uma lenda? São histórias, jogos, que se criam para explicar algum acontecimento. Quer ver uma coisa interessante? Eco. O que é um eco? Você chega no lugar e grita, por exemplo, Maria! Aí o eco vai ficar, vai ficar repetindo, né? Não é um eco? Eco, E-C-O, a palavra eco. Se você for perguntar para um cientista, o que é um eco? Ele vai te dar uma explicação científica. É um fenômeno acústico, né? A reflexão sonora, não sei o quê, causada por isso, por aquilo outro, né? Ele vai dar uma explicação científica. Agora imagine na época em que não existia, né, a ciência que explicava o que era um eco. O eco já existia, mas não existia explicação para isso. Então as pessoas inventavam histórias para explicar isso. Lá na Grécia, há séculos atrás, muito antes do nascimento de Cristo, os gregos, eles tinham vários deuses, várias histórias, né? De Deus isso, o Deus aquilo. Então, eles tinham o Deus dos mares, Netuno, eles tinham o Deus do céu, eles tinham o Deus das plantas. Cada coisa tinha um Deus, né? E eles criavam histórias com esses deuses. Então, o pastor estava lá no alto da montanha e ele escutava o eco reproduzindo, né, todas as palavras que ele falava, que ele gritava. Aí eles criaram uma história. Como é que se explica o eco? Eco era uma linda moça que ela trabalhava para uma deusa, a deusa Juno. E Juno era casada com outro deus chamado Júpiter. Só que o deus Júpiter era um deus que gostava de paquerar, de namorar. Então, ele chamou a Eco e disse, você vai trair a minha mulher
conversar com ela, enquanto eu vou ficar aqui paquerando, dando em cima das outras garotas aqui. E a Eco foi fazer isso. Né? Ela ficava, como ela era muito faladeira, ela ficava lá conversando, contando história para distrair a deusa, enquanto o marido da deusa paquerava. Só que a deusa Juno descobriu, e como castigo, ela tirou a voz da Eco. E condenou a Eco a reproduzir só a última sílaba de cada palavra. Coitada. Ela não conseguia mais falar a palavra inteira. Então, se ela fosse, por exemplo, falar o nome da Anete, né? Ela não conseguiria falar as primeiras sílabas. Ela falaria só ti, 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 que é a última sílaba de Anete. Se ela fosse falar a última sílaba do nome da Teresa, ela falaria Teresa? Não, ela falaria só za, a última sílaba. Então, esse foi o castigo dela, que a deusa deu para ela largar de ser safada e ficar cobertando as paqueras do marido da outra. Né? Então, essa foi uma lenda, uma história que os gregos inventaram para explicar o fenômeno do eco. Vocês já ouviram falar de uma flor chamada narciso? É uma flor amarela, muito bonita, e ela nasce nos terrenos ao redor de lagoas, de rios, né? Porque ela precisa da água. Então, por que essa flor nasce sempre ao redor dos rios, das lagoas, dos lagos? Os danados dos gregos inventaram uma lenda. Eles eram danados para inventar lendas. Qual foi a história que eles inventaram para explicar o narciso? Por que o narciso sempre cresce e floresce ao redor de onde tem água? Eles inventaram uma história assim. Narciso era um rapaz muito bonito, belíssimo. Tão bonito que, naquela época dele, não tinha espelho. Ele nunca tinha visto o reflexo dele. Um dia, ele se abaixou na beira de um lago, uma lagoa, para beber água. E viu o reflexo do rosto dele na água. Ele ficou tão encantado com a própria beleza que ele não conseguiu mais sair dali. Ele não conseguiu mais parar de se olhar. Ele ficou enfeitiçado com a própria beleza dele. Ele se apaixonou pela própria beleza dele. E o que aconteceu, então? Ele ficou ali, sem comer, e foi definhando. E foi, até ficar tão fraco, quase morto. Aí, os deuses ficaram com pena dele e transformaram ele na planta, nessa flor chamada narciso, que está sempre ao redor da água e se debruça para a água. O narciso sempre se volta para a água. Olha que bonito, não é? Daí, por quê? Que quando uma pessoa é muito apaixonada por si mesma, aquela pessoa que idolatra a si mesma, a ponto de, às vezes, ignorar os outros, a gente diz que é uma pessoa narcisista. Viu? Por causa da lenda do Narciso. O cara que se apaixonou tanto por seu próprio reflexo, por sua própria beleza, que esqueceu de viver. Então, até hoje a gente diz, fulano é muito narcisista. Só gosta de si mesmo. Por causa da lenda do Narciso. Né? Então, gente, a lenda é isso. É uma narrativa, é uma história criada com a intenção de explicar alguma coisa. Né? Os nossos índios eram danados para criar lendas, para explicar coisas que eles não conheciam. Eu me lembro, quando era criança, eu li a lenda que explica o surgimento da noite. Como que a noite surgiu? Aí diz, no início, tudo era dia, tudo era claro. Os homens viviam muito felizes, né? Os índios viviam muito felizes porque não havia escuridão. Então, eles não tinham medo de nada. Viviam caçando, pescando, dormiam quando queriam,
né? Descansavam, era só fechar os olhos, dormir, pronto. Não tinha noite. Até que Tupã, o deus dos índios, disse para um determinado índio que era muito curioso, né? Disse, olha, você está vendo aquela cabaça fechada ali? De maneira nenhuma você pode quebrar aquela cabaça, não pode abrir, certo? Não pode abrir essa cabaça. Não abra, ou então você vai ver surgir muitos medos. Você vai ver surgir coisas aterrorizantes. O índio se ensinou, não vou abrir. Aí Tupã saiu. Pois não é que o danado do índio, curioso, foi lá e quebrou a cabaça? Quando ele quebrou a cabaça, o que saiu? A noite, a escuridão, com todos os seus medos, né? Quanta gente diz, eu tenho medo da escuridão, né? Porque a gente não sabe o que está por trás dela. Então, ela dá medo, então surgiu a escuridão, surgiu a noite. O mundo todo ficou escuro. Quando Tupã viu aquilo, os índios todos encolhidos, aterrorizados, porque tudo estava negro, tudo escuro, né? Tupã disse, bom, eu vou dividir o tempo em dia e noite, para que vocês tenham o dia para caçar, para pescar, para se alimentar, e a noite para dormir e descansar, tá? Então, foi assim que surgiu a noite, porque antes era só dia, antes era só sol, né? Aí os índios inventaram essa história para explicar o dia e a noite, né? Mas os cientistas dizem que não é essa explicação, é a rotação do movimento da Terra ao redor do Sol, né? Há uma explicação científica para existir o dia e a noite. Mas os índios criaram uma lenda para explicar o dia e a noite. Certo, pessoal? Então, isso são as lendas, são as histórias que são criadas para explicar, às vezes, fatos naturais que as pessoas não sabem como explicar. Então, elas criam histórias para explicar isso. São as lendas. Na próxima aula, eu vou ler para vocês uma lenda muito bonita, né? E a gente continua falando um pouco mais de literatura. Então, meus amores, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês entenderam direitinho a aula de gramática? A gente vai reforçar isso. Tá certo? Vocês acham interessante aprender a acentuar as palavras? Claro. Muito importante. É importante, viu? Olha, todo o objetivo desse curso de criação literária é a comunicação. Como já dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Lembra do Chacrinha, daquele velho doido que se fantasiava? Ele era muito engraçado. Ele dizia, quem não se comunica, se trumbica. Porque quem não se comunica, nossa, se isola, tá? Fica isolado. Então, o objetivo da nossa oficina de criação literária é trabalhar a comunicação, viu? Então, escrever corretamente é uma maneira de se comunicar, muito importante, certo? E a gente vai estar sempre trabalhando esses pontinhos. Vão lembrando, né? Vão esses assuntos para não esquecer, tá certo? Tá certo. Certo, professora. Então, foi muito bom estar com vocês, eu realmente gosto demais. Obrigada, fique com Deus. Fiquem com Deus vocês também, e tenham um bom dia, e vamos cuidar do almoço. Tá bom.